Vamos lá. Boa noite a todos. Não sei se todos já estão enxergando a tela que eu estou compartilhando. Tá, tudo ok, Beleza. Rogério. Ninguém está te escutando, não. Eu vou comandar daqui. Pode mandar ver. Eu mutei todo mundo, só tá eu e você aqui. Pode começar. Tranquilo. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui, que eu estou com duas telas. A hora que eu compartilhei, bagunçou tudo aqui. Eita, não, mas a gente Vamos está lá. vendo aqui o seu slide e estamos vendo você também aí no vídeo. Tá, joia. Então, primeiramente, boa noite a todos, né, colegas. Tem clientes e também tem os parceiros, né, da Emagritech, que representa a tecnologia EM em todo o estado de Goiás e Distrito Federal. Também a gente tem colegas, né, de vários outros estados, clientes. Então, aqui a missão dada, né, que vai ser tentarei cumprir, né, com maior esforço, maior dedicação e maior carinho para todos, é compartilhar toda a experiência, né, que eu tenho trabalhado com EM. Tem pouco tempo que a gente atua com EM, tem praticamente 8 anos, né, como comercial tem 6 anos, e como agricultor desde 1900, aliás, da família, né, que já mexe com EM desde os anos 90. Então, para poder me apresentar, né, eu vou para aí que meu slide travou. Aí. O Cid já comentou sobre a programação, né, não vou repetir. Então, minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, formei em 2009, fui estagiário na Embrapa, trabalhei já em multinacional, na Singenta, trabalhei como vendedor de insumos químicos, fertilizantes, depois fui gerente de fazenda na unidade, minha família produz ainda, né, cereais, já trabalhamos com hortaliças, batata, cebola, alho, trigo, soja, milho, feijão, e agora a gente está entrando no ramo de café, né, caiu no nosso colo, café, e estaremos iniciando o processo também de citros, no caso laranja, tangerina, banana e cacau, no Cerrado, tá, gente? Então, já fui também na parte administrativa comprador de insumos do grupo, Agro Salgueiro, que é da minha família. Fui responsável pela parte de pesquisa e desenvolvimento, continuo até hoje com a parte de biológicos. Trabalho com a parte também com a parte de armazenagem e secagem de grãos, né, projetos. E devido à demanda do grupo, né, foi incubada uma empresa, a Emagritech, que nasceu de uma necessidade de fazer recomendações, certo? Então, a Emagritech nasceu em 2015 e hoje eu sou coordenador e diretor dessa frente. Para quem quiser, né, estiver na região de Brasília, Formosa, esteja à vontade em nos visitar. Tanto a nossa loja quanto a fazenda, né, acho que a porta de casa está aberta a todos a fazer uma visita. Fica aí o convite para todo mundo. Apenas me ligue uns 2 dias antes, né, porque a gente está numa correria aí. Eu, principalmente no estado de Goiás e Distrito Federal e algumas regiões de Minas Gerais, certo? Então, a missão dada, né? Vamos ver se eu consigo cumprir. O uso do M1 para a correção biológica do solo. Como tem colegas, né, que já atuam com EM, eu não vou entrar muito no conceito do que é o EM. Tem alguns clientes, né, ou parceiros que também já têm um breve conhecimento, né, ou um conhecimento até mais do que a minha pessoa sobre o EM, mas eu vou falar um pouquinho sobre a correção de solo, porque tem colegas que não é da área agrícola, né, que é de outras áreas, da parte de meio ambiente, que talvez não tenham familiaridade. Então, só para, né, não ser redundante para alguns colegas, então apenas vou estar falando um conceito geral sobre formação de solos. Então, para começar a falar sobre correção biológica de solos, né, a gente colocou solos, mas isso vale também para substratos, compostagens, enfim, né? Mas na teoria, quando a gente tem uma formação geológica, né, todo solo ela tem uma transformação. Quem é da química aí vai me corrigir depois, né? Lavoisier diz o quê? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando a gente tem uma formação rochosa, seja vinda, né, de sedimentos ou de magma, né, de formações vulcânicas, a gente tem uma rocha mãe, né, e ocorrem os processos de intemperismo, né? Essa palavra técnica nada mais nada menos que é transformação, né?
ela ocorre uma transformação de forma natural. A ação física, que é decorrida pela variação de temperatura, ação do gelo, ação dos ventos, entre outras ações físicas naturais, certo? Tem o processo biológico, que ocorre por meio, né, de líquens, bactérias, micro-organismos de uma forma geral, musgos, né, entre outros tipos de plantas, que vai fazendo toda essa reação, né? E o processo químico, que principalmente o natural, por meio da água da chuva, que vai fazendo a diluição, né, ou a quebra também dessa rocha. E vai ocorrendo esse processo de transformação, ou de intemperismo, certo? Então, quando a gente analisa perfis de solo, né, a gente está num país continental. Então, quando a gente fala em biomas, amazônico, do cerrado, enfim, de outros biomas que temos, né, ou tipos de solo, ou tipos de formações rochosas, a gente sempre tem que estar atento ao tipo do perfil, né, da gênese do solo. Então, isso vai influenciar de como nós iremos corrigir o sistema. Mas, independentemente, né, a gente sempre tem que avaliar o quê? O perfil, né, de acordo, claro, com o clima, o que a gente vai programar a fazer uma correção, né, o quanto que a gente vai investir ou o que a gente pode investir e qual cultura vai ser possível, né, a gente extrair com maior sucesso naquele local. Então, quando a gente analisa perfis, né, de variados tipos de solo, a gente tem solo altamente intemperizado, altamente alcalino, ácido, com compactação, sem compactação, ou um perfil misto, né? Não vou me alongar muito em termos técnicos, devido ao tempo, mas só para ter uma breve, né, noção do que a gente vai estar conversando. Então, quando a gente pega um solo de mata, né, que tem milhões, né, de espécies de plantas, micro-organismos, macro-organismos, a gente depara numa situação de um solo, entre aspas, turfoso, né, com alto teor de matéria orgânica. Então, isso explica, né, com todo, óbvio, o tempo que se houve para fazer essa formação do sistema, a gente encontra esse tipo de biosfera, certo? Quando a gente pega, por exemplo, um solo de caatinga, né, tem um pouco menos matéria orgânica. Isso é óbvio, a gente também vê como é que está na parte aérea, né? A gente vê uma vegetação mais rasteira, ao contrário, por exemplo, de uma mata atlântica que a gente tem plantas vasculares, né? Que tem uma grande gama de ciclagem de nutrientes. Por isso que a gente tem um alto teor de matéria orgânica. Isso reflete também em camadas, né, do perfil de solo. Quando a gente entra, né, para a agricultura de monocultivo, né, apesar de estarmos trabalhando com plantas, a agricultura de monocultivo, naturalmente, né, tecnicamente, ela é um desequilíbrio, porque a gente tira várias espécies de plantas e a gente coloca apenas uma planta. E não muito satisfeito, a gente ainda faz o processo de limpeza diária, que é o uso, por exemplo, né, de herbicidas. Então, a gente está lá selecionando, né, um certo grupo de micro-organismos e um tipo de planta. Então, isso, de uma certa forma, a gente acaba empobrecendo o sistema como um todo, né? Mas vou comentar com vocês como que a gente pode contornar toda essa situação. Essa outra foto que eu peguei, né, emprestada aí na internet, essa foto não é de minha autoria, estão alguns trabalhos da Embrapa, da Cultivar, e que mostra solos, né, nesse perfil 1A e 1B, que demonstra um sistema de rotação de cultura. Essa é uma área de monocultivo, porém, com profundidade de raízes. Eu vou comentar como é que a gente chega nesse processo. Diferente, é um processo à esquerda, né, essa foto, não sei se vocês estão vendo o meu cursor do mouse, que a gente tem um perfil, né, de 0 centímetros, desde a superfície até mais ou menos aí 25, 30 centímetros, a gente tem um teor de matéria orgânica. A partir de 25 centímetros, já temos o solo altamente intemperizado, porque não está tendo tanta atividade biológica, devido, talvez,
uma repetitividade de cultura. Por exemplo, só soja, 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 ou somente milho. Então, a gente acaba não aprofundando ou dando condições, né, de diversidade de microbiota, ou de plantas, ou de macrobiota no sistema. Então, a gente acaba aproveitando parcela deste perfil de solo, certo? Micro-organismos, né? Muitos técnicos, né? Claro, a gente acaba sendo um pouco cego devido às condições atuais de poder estar observando, né? Ou alguns acreditam, ou alguns não acreditam em micro-organismos. Tem gente que ainda fala assim, não vou usar isso aí porque eu não vejo, ou porque é muito devagar. Mas quando a gente trabalha, né, um sistema bem manejado, até coloquei de uma forma mais cômica, né, a expressão de anjo, que é a situação que a gente deseja ter uma cultura, né, uma cultura uniforme, sem reboleiras, né, e abaixo eu coloquei a figura do diabo, que é o que a gente não quer, né, como empresário, como agricultor, ou até mesmo como técnico que está dando assistência, que é encontrar uma lavoura irregular, né, com plantas morrendo, reboleiras que estão ali quebrando a produtividade, certo? Então, isso torna a agricultura cada vez mais cara e insustentável. Por quê? O custo por hectare, ela é padrão, né? Se eu vou plantar, por exemplo, tá? Vou colocar aqui o exemplo de soja, nós temos, em média, no Brasil, o custo de 2.000 não, hoje está corrigido para R$ 4.000 a R$ 4.100 por hectare, né? O custo do hectare de soja. Então, eu deveria produzir aquele valor médio, né? Porque eu já tenho um custo conhecido. Então, se eu começo a ter doenças, né, e começa a quebrar essa média, então eu começo a ter prejuízos. Então, essa é uma situação que comumente a gente encontra, né, em sistema de monocultivo, devido à repetitividade de cultura ano a ano. Então, como citar como exemplo, isso aqui é uma foto de minha autoria. Dentro da nossa fazenda, a gente já planta, né, batata, todas essas culturas cereais, desde 86, ou seja, né, tem 35 anos que a gente já está na área, e já era o 24º ano que a gente estava de cultivo, e analisando as raízes, a gente via que a planta tinha mais potencial, porém, por que não ia mais? Porque a gente começou a ter problema de solo, né? Nematóides, fusário, fungos de solos, bactérias, enfim. Então, é algo que a gente tinha, obviamente, o conhecimento, mas não se preocupava tanto, né? E depois que a gente começou a fazer todo o sistema de correção de solo, né, que a gente fala que é a situação do anjo, né, olha, o esperado, o milagre, então a gente começou a enxergar os benefícios. Por exemplo, plantas, né, com primeiro, segundo trifólio, já estavam com raízes totalmente comprometidos, né? E se vocês analisarem essa foto de feijão ao canto esquerdo inferior, né, na segunda, terceiro trifólio, a gente já tinha um bom volume de raiz. E não tirei a foto aqui, mas além do volume, a raiz sadia, né, branquinha, sem nenhum tipo de pragas, né, fazendo a infecção. Nessas fotos de soja antes, né, nos anos 90, a gente encontrava ali em torno de 14 a 20 nódulos por planta. Nessa foto, quando nós começamos com todos os corretivos biológicos, né, inclusive o EM, essa planta aqui eu arranquei da mão e contando por baixo tinha 150 nódulos, né? Então, pelo menos 10 vezes mais a quantidade que a gente encontrava comumente. Então, isso é uma forma, né, um indicador de que a gente estava no caminho correto. Essa foto aqui da direita e a central de baixo é de um pivô, certo? Que a gente estava cultivando o soja, e foi um pessoal de uma pesquisa fazer uma avaliação sobre compactação de solo, e eles falaram assim, olha, esse pivô de vocês está com uma soja muito boa, né? Só que não vai produzir mais porque vocês têm uma compactação em 30 centímetros. E, de fato, a gente tem uma matéria orgânica, não sei se está sendo visível para vocês aí, mas a gente tem uma compactação de solo a 40 centímetros. Um alto teor de alumínio, segundo as análises, de 0 a 40, 40 a 60, 40 a 80,
E isso é um índice ruim, segundo alguns critérios técnicos, né? Eles falaram, olha, então o que está impedindo vocês produzir mais é a quantidade de boca. Vocês vão ver que a raiz não vai estar mais do que 30 centímetros. Então, abrimos uma trincheira e, para surpresa dessa equipe técnica, nossa raiz estava a 2,80 metros e cada planta com mais de 140 nódulos por planta. No final, esse pivô fechou 94 sacas por hectare, que foi um grande susto para essa equipe, né? Eles falaram, nossa, coçando a cabeça, nossa, todo o nosso conceito que a gente está defendendo caiu por terra, né? Não que esteja errado, mas tem algo diferente acontecendo. E aí eles perguntando, falaram, o que vocês tanto fazem, né, para ter, né, mesmo tendo compactação de solo, um alto teor de alumínio, né, em profundidade? Eu falei, olha, atividade biológica, né? Não mudamos adubação, variedade já era o quarto ano consecutivo que a gente está fazendo a mesma variedade. Então, o que foi que deu esse diferencial foi os biológicos, certo? Tem uns termos que o pessoal coloca, né, como solo convencional e solo orgânico. Eu prefiro falar o termo solo mal manejado e solo bem manejado, né? Que nem eu mostrei para vocês, é claro que depende do quê? Do processo que é realizado. Lembre-se dos micro-organismos, né? Benéficos e maléficos. Então, tudo depende de como nós vamos realizar os processos, certo? Só para ilustrar, né? Não vou entrar muito no mérito do que é o EM, para não perdermos tempo. Então, existem as boas bactérias e as más bactérias. Se a gente analisar o solo, né, como se fosse a nossa biota digestiva, né? Se eu pego, por exemplo, o leite e faço uma comparação com a matéria orgânica do solo e tenho lá lactobacilos, faço fermento leite com lactobacilos, eu tenho lá aminoácidos, enzimas, vitaminas, ácidos orgânicos, antioxidantes. Então, imagine, eu como se fosse um solo, eu consumo esse iogurte, né? Eu vou estar me alimentando. Agora, se eu pego esse mesmo iogurte, mesmo leite e fermento com streptococcus, né, comparando com a matéria orgânica do solo, e consumo esse iogurte, né, tecnicamente iogurte, fermentado por streptococcus, que pode conter gás metano, gás amoníaco, gás sulfídrico, toxinas e oxidantes. Qual que vai ser a minha situação? Né? Coloquei ilustrando aqui, que se eu tiver coragem, né, primeiro que esse iogurte vai estar altamente fedido, né, com mau odor. Então, se eu tiver coragem de experimentar, além de estar extremamente ácido, vai me alterar todo o pH do estômago, fazer produção de gases, que vai me causar náuseas, dor de cabeça, e, por fim, ter dias de reis, né? É algo que é muito desagradável. Ou, dependendo, né, da dose que eu consumir desse produto, eu posso vir a óbito, certo? Diferentemente do iogurte fermentado pelo lactobacilos. Então, se eu consumir, né, esse material, eu vou estar alimentando, né, nutricionalmente o meu sistema e povoando, né, meu sistema digestivo com micro-organismos benéficos. Então, beleza. Então, comentando, desculpa ser redundante para colegas, né, especialistas no assunto. Então, quando a gente depara no campo, né, eu coloquei essa foto para chamar atenção, então eu poderia chamar resíduo de animal de adubo, né, adubo verde, fertilizantes. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um resíduo animal, seja equino, bovino, de aves, até mesmo de humanos, e eu misturar, por exemplo, no solo, ou se pior, eu pego essa matéria orgânica e coloco uma semente, ela vai germinar? Não precisa ser especialista, certo? Então, desde de épocas mesopotâmicas do Egito, enfim, sabe-se que se plantar alguma coisa em dejeto vai ter problema, não vai nascer, vai ter o efeito, né, que a gente chama de alelopático, né, ou igual o médico fala, vai dar virose. Então, quando ocorre uma queima, né, a gente agronomicamente, deu alelopatia. O que é essa alelopatia? Simplesmente tem alto teor de coliforme fecal, vários agentes acidificados que vai queimar, né, a epiderme, o tegumento da semente, ou então consumir aquela reserva da semente e aí inviabilizar a germinação, certo? Quando nós pegamos a matéria orgânica, né, que a gente julga resíduos ou fezes, e a gente curte, né, ou seja, vamos lá, Lavoisier, nada se perde, nada se cria.
tudo se transforma. Então, quando a gente faz a fermentação correta daquele material, a gente transforma ela em quê? Biofertilizante, certo? Então, isso não é segredo. Então, tem várias formas, né, de nós transformarmos e reutilizarmos, né, de uma forma sustentável esse material. Então, por exemplo, de forma sólida, né, forma líquida, e pode ser aplicado de várias formas, a lanço, né, pulverizado, na irrigação, misturado em substratos, né, não vamos ficar só linkado no solo. Então, isso, vamos ampliar esse leque. Então, essa é uma primeira premissa de correção. Então, o que a gente está oferecendo para o nosso solo, mesmo em sistema de monocultivo? É igual a nossa alimentação, né? Por mais que, por exemplo, eu goste de arroz, né? Se eu falar assim, olha, o Cid fala, não, Rogério, você gosta tanto de arroz que você vai comer arroz no café da manhã, no almoço, na janta, ou seja, durante o mês. Em uma semana, eu já começo a repugnar arroz. Falei, gente do céu, mentalmente já começo a ficar doido. Não aguento comer mais arroz. Então, imagina no solo, 7 anos consecutivos plantando soja. E a gente quer que, né, continue produzindo bem. Ou seja, vamos pegar um outro exemplo. Se eu como a maionese estragada, né, e passo a dor de barriga, a gente passa por toda a enfermidade, né, toda a indigestão. E eu falo assim, opa, beleza, vamos pôr mais uma maionese. Você fala, meu Deus do céu, sai daqui com essa maionese. E a gente vai lá e força o solo o quê? Soja, 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 soja. Então, isso tem sido problemas, né, constante de agricultores, né? Não só agricultores, mas também, eu acredito eu, que em vários segmentos, não só da agricultura, né? A parte de tratamento também. Então, de uma forma geral, como funciona a tecnologia, é questão de equilíbrio de sistemas, né? O M1 é biorremediador de sistema. Esse termo bonitinho, né, nada mais, nada menos que é o equilíbrio de processos, certo? Então, igual eu falei o exemplo do arroz, a gente não come só arroz. Então, o nosso prato é uma diversidade de alimentos para nos nutrir, né, para ter uma diversidade de nutrientes e, obviamente, de micro-organismos, da gente carregar, de competir, de fazer esse processo diverso, né? Então, por exemplo, quando um professor de fertilidade pergunta, turma, qual que é os elementos principais para, né, para as plantas? Erroneamente, todo mundo fala NPK. Por quê? Por causa da fórmula de adubo. O que é mais importante em qualquer ser vivo, principalmente planta, é a cadeia orgânica, chão, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e depois vem o resto, né? Os outros são complementares a se fazer todo o processo de formação de células, tecidos e órgãos, certo? Então, quando a gente tem essa diversidade, né, de desequilíbrio, né, quando a gente tem lá a primeira praga secundária, terciária, quaternária, seja macro ou micro, é porque a gente está causando um desequilíbrio. Isso aí, né, eu acredito que, não sei se eu sou mais novinho da turma, mas em estudos sociais em ensino fundamental, a gente estuda níveis tróficos, né, cadeia alimentar. Então, tudo isso aí, a gente tem que estar relembrando todos esses conceitos para aplicar de uma forma simples, né, no processo. Para o EM, então, ele vai entrar como biorremediador de sistema, de equilibrar esse processo. Ele vai ser uma ferramenta, né, lembrando, apesar de todas as funcionalidades do EM, não vamos catequizar o EM aqui como fanatismo igreja, né? Embora seja uma bela de uma ferramenta, também não é uma ferramenta milagrosa. Então, a gente usa, na verdade, o EM como mais uma ferramenta poderosa para reverter esse processo de uma forma o quê? Artificial. Né? O natural, segundo a Bíblia, né, para recuperar solos ou sistemas, é o pousio. Né? Mas devido ao custo do hectare, ao tempo, a gente não vai deixar 7 anos, né, ou milhares de anos para recuperar o solo para depois fazer monocultivo. Então, como já é agricultura, o de monocultivo é um desequilíbrio, então hoje, graças a Deus, né, por várias vias, nós temos essa ferramenta para revitalizar em curto prazo tempo todo esse desequilíbrio que a gente causa, né, fazendo monocultivo, certo? Claro, associado, né, ao manejo integrado de pragas, seja, óbvio,
obviamente, hoje, né, claro, tem muito mais técnicas sendo feita amostragem de solo, monitoramento das pragas, análise dos dados e pilhamento dos dados, controle de cultura, né, para ter menos infestação de determinadas pragas. Hoje, muito forte o controle biológico com inimigos naturais ou até mesmo com inundação biológica. Controle químico, né, apesar de muitos não gostarem, é uma ferramenta, assim como na indústria farmacêutica, né, a gente não quer um pires de remédio, a gente prefere um prato de comida. Mas vamos pensar, numa ressaca, em vez de ficar sofrendo, vai lá e toma uma medicação, né? Ou uma situação mais crítica de uma oncologia, né, de câncer, no caso, são ferramentas utilizadas. Então, não vamos ficar lá sofrendo. Então, são ferramentas que está à disposição do uso. Hoje, a gestão de informações, né, nas nuvens, então, a informação é muito rápida. Também a gente tem que tomar cuidado, porque devido ao volume de informações, também tem coisas que são verdades, empíricos, né? Ou tem muita coisa que a gente consegue aproveitar de uma forma com muito sucesso. E preparo do solo, obviamente, dependendo, óbvio, de cada cultura, cenário e situação. Então, para abrir um pouquinho a mente, né, quando a gente fala sobre micro-organismos, muita gente enxerga a análise de solo somente como perfil, né, como eu falei ao início da apresentação, que muita gente vai lá, não, vou corrigir o solo. Já pensa em o quê? Fazer uma análise 0 a 20, 20 a 30, em grid de 10, e corrigir calcário e fósforo, né? Esquece da biologia. Ah, não, a área de pastagem degradada, esquece de ver se tem nematóides, se tem, né, ou qualquer outra praga, enfim. Então, para abrir um pouquinho a mente, a gente também tem que preocupar com essa correção biológica desse sistema. A gente também não vai estar olhando só o perfil da superfície, mas de profundidade. Então, se dou a condição da planta ter mais boca, eu vou ter mais estrutura, certo? Se eu adoro comer carne e sou banguelo, vou ter uma dificuldade, né? Eu vou ter que pegar a carne, ficar mordendo e sugar aquela seiva. Então, isso, além de ser muito desgastante, né, eu não vou aproveitar, talvez, 90% daquele alimento. Então, o correto seria o quê? Eu fazer um implante de dente ou fazer uma papinha, né? Triturar e fazer uma papinha. Então, quem vai triturar e fazer essas papinhas, né, ou dar condições, são esses indivíduos no solo. Então, a gente deve enxergar realmente a terra como a mãe solo, né? É um grande ser vivo, não simplesmente um local para suporte da planta, certo? Então, quando a gente fala em ciclos, né, a gente vive em comunidade. Então, se a gente fosse montar uma cidade só de agrônomos, ia dar zebra. Ah, mas é importante, é comida. Tudo bem, mas se não tiver o pedreiro, né, para fazer as casas, se não tiver o lixeiro para limpar as ruas, se não tiver médico para cuidar da saúde, então uma sociedade não se constrói só com um indivíduo, uma formação. Então, o solo é a mesma coisa. Então, vai ter macrodecompositores, microdecompositores, revitalizadores de sistemas, macro-organismos fazendo, né, a gradagem natural do solo. Então, a gente tem que lembrar de todos os indivíduos. Por que a gente tem que matar, né, colocar sidas, gradear, enfim. São processos que foram utilizados antigamente, que deram sucessos, porém, hoje é insustentável em muitas das situações. Por quê? A gente está jogando a natureza, fazendo a natureza jogar contra a gente. E, pelo contrário, é muito mais proveitoso e sustentável a gente utilizar a natureza ao nosso favor. Então, para poder abrir mais um pouquinho a mente, né, quando a gente fala nematicidas, né, ou fungicidas, né, que são bem utilizados ultimamente. Então, só para não alongar muito, quando a gente fala nematicida, se eu pegar, por exemplo, soja, né, eu vou colocar aqui como agrônomo, principais nematóides que atacam a soja: meloidógena, javânica, helicotilênculos, pratilênculos, coticotilênculos, enfim, né? Se eu lembrar aqui entre espécies, raças, talvez eu lembre de umas 50, 60 que ataca a soja. Agora, quando a gente aplica nematicida e, né, no solo, pode ter mais de 1 milhão, né, de nematóides ali. A gente acaba com toda essa biota e vamos selecionar quem? Planto soja, coloco o nematicida
quem vai ter mais chance de sobreviver, perpetuar e crescer a população? Quem gosta de soja. Então, ano após ano, o que eu estou fazendo? Aumentando a população de indivíduos que gostam de soja. E a gente quer ficar controlando esses indivíduos usando nematicida. Na verdade, a gente vai estar favorecendo quem? A crescer a biota e quem gosta de soja, certo? Então, por isso que o MIPD é muito importante, de nós rotacionarmos, né, a área com outras culturas, planta de cobertura, ou, se eu quero, né, ser o teimoso, né, de comer a maionese, ou, né, se eu não tenho condições de comer comprar ou fazer outra comida e tenho que comer maionese, então, pelo menos, eu vou lá fazer uma reposição para competir com aqueles indivíduos indesejados, né, ou fazer uma suplementação. Então, quando a gente trabalha com EM, a gente está enriquecendo ou dando as condições desse grande grupo estar sobrevivendo, seja elas nematóides, enzimas, fungos, bactérias, né? Consequentemente, a mesofauna e a macrofauna, seja formigas, minhocas, coleópteros, enfim, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí com a biologia, né, a natureza ao nosso favor. Então, como, né, manejos ou indicadores que eu posso citar de como a gente está manejando corretamente, primeiro, a questão de manejo, a rotação de cultura, cobertura, adubação verde, inundação biológica, probiótica, né? Plantio direto, acho que já é consolidado, não preciso ficar dando muitas explicações. No Brasil, por sermos um país tropical, a gente não tem um vazio sanitário natural, por exemplo, em países de clima temperado, né? Estados Unidos, a própria Ásia, enfim, a China, que tem o inverno rigoroso. Então, ali tem um vazio sanitário e automaticamente se reduz determinadas pragas. E no Brasil, principalmente na minha região, que tem muita área irrigada, então nós temos, por exemplo, milho o ano inteiro. Então, a cigarrinha, nematóides, enfim, né, outras pragas, pulgão, ácaro, vai estar sendo procriado o ano todo, né, em diversos momentos das estações, né, de plantio. Então, no Brasil, foi instaurado, né, tentado fazer, por exemplo, o vazio sanitário da soja e do feijão. Agora, do milho não tem, né? Milho a gente, por exemplo, tem o ano todo. Algumas culturas a gente tem o ano todo, seja tomate, batata, enfim. Então, o EM é uma ferramenta para uma ocasião como essa, né? Tem situações que a gente chega a usar como se fosse uma UTI, né? A gente não está conseguindo manejar, então o EM, entre outras ferramentas, como, né, essas outras formas de manejo, vem para dar sustentação, né, a um desequilíbrio que a gente causa mesmo com todas as técnicas. E, obviamente, monitoramento, né, é muito importante. Apesar de ser uma ferramenta barata, todo custo é custo, né? Benefícios, obviamente, é a produtividade, plantas mais sadias, melhor interatividade biológica, manutenção de inimigos naturais, redução de custos, né, a curto e a médio e longo prazo, e menor impacto ambiental e social. Esses aqui são alguns indicadores gerais de quando a gente começa a ter uma biorremediação do sistema, né, o equilíbrio do sistema, a gente começa a enxergar fungos, né, benéficos, como as micorrizas, tricodermas de forma natural, ação de, né, desenvolvimento de macro-organismos, como as minhocas, ou até mesmo disseminação de fungos, né, da nomúria, conhecido como, cientificamente como a Metarrhizium riley, que coloniza lagartos de diversos ístares, né, isso de forma natural, sem precisar aplicar ou gastar. Aí está aquela situação que eu mostrei para vocês lá da fazenda, de nós conseguirmos raízes, né, em maior profundidade, mesmo tendo um solo compactado, né, qual que foi a explicação? O EM produzindo micro-organismos, sendo anaeróbico, deu a condição da planta progredir, né? Então, quando você tem um mínimo de situação que a planta precisa, ela vai conseguir desenvolver, certo? A gente chegou a essas condições. Que aos 2,80 metros, né, foi feita essa trincheira, e mesmo a 2,80 metros de profundidade, apresentava-se nódulos, né? Então, quando a gente fala de desequilíbrio, né, se a gente, por exemplo, esse trabalho, quando a gente coloca o meio de cultura
e pega uma praga, por exemplo, fusário, né, que ocasiona muito prejuízo em feijão, e coloca ela sozinho, obviamente, o que vai acontecer? Ela vai dominar todo o espaço. E com o EM, quando a gente coloca ali, por exemplo, 100 ppm, né, a gente não mata o fusário, porém, não deixa ela dominar. Então, imagina numa planta que ocorre uma infecção, ela vai ter o quê? Uma competição. Aqui é a primeira ação de qualquer produto biológico, né? Ação por competição, por meio de espaço, comida, e, obviamente, depois pelos metabólitos produzidos, né? Ou uma situação que ela vai causar para ela não dominar, né? Não ter a severidade de causar danos econômicos, ou até mesmo a morte, né, da planta. Então, aqui está um exemplo da nossa propriedade também, que, né, isso que me estimulou a trabalhar com a EM, que a gente começou em 2012 e 13, com todo esse projeto de pesquisas, que aqui, não sei se os senhores conseguem visualizar, a gente já tem soja maturando. E aqui a gente tem soja enchendo o grão e a gente consegue enxergar solo, né, por uma foto feito por avião. Em 2013, 14, eu acabei adquirindo um drone, né, para fazer essas fotos aéreas. E, para nossa surpresa, quando a gente adotou, né, todo esse processo de MIPD, né, manejo integrado de pragas e doenças, a gente já não via essas manchas de solo, né? Isso traduziu de sair de 56 sacas para 63. Né? No ano seguinte, melhor ainda a condição, né? Não se via tantas doenças de solo, era raro se enxergar raiz doente, e saímos de 63 para 68. De 68, né, para 15, 16 para 70, e hoje mantivemos, né, mesmo fazendo soja conceptivo por 7 anos, saímos de 56 sacas por hectare para hoje 74,08, média geral da fazenda, né, em 6 mil hectares. Então, eu não estou falando de um talhão, eu estou falando da área inteira da fazenda, né, que saímos de um custo de R$ 2.900 por hectare para hoje R$ 1.980. Né? Cada ano, óbvio, vai variar de acordo com a correção e, obviamente, câmbio, né, do dólar. Aqui é um trabalho de um colega, né, do Eduardo Rodrigues, que um cliente dele falou assim, vamos ver se essa água doce sua funciona, né? Como diz o seu Bergamo, vamos ver se o EM mostra a cara. Então, uma área aqui, né, não sei se vocês estão enxergando nitidamente, aonde está o produtor era reboleira de nematóides. E fomos aplicado ali, foi aplicado o EM, acho que, se eu não me engano, 40 ou 60 litros, na reboleira. E onde está amarelo é a área que estava normal. Então, essa foto chamou bem a atenção. Então, o EM mostrou a cara mesmo, em curto prazo de tempo. Muita gente vai falar, o EM para tratar o solo, condicionar solo, é 3 anos, é 4 anos, é 7 anos. Não, aqui foi em menos de 40, 70 dias, né? 40, 70 dias. Então, para ver que o produto não é só uma água doce qualquer, né? É uma água doce, porém, bem trabalhada, com alta tecnologia. Então, para estar finalizando, né? Meu tempo já até passei, peço desculpa aí. Quando a gente vai tratar solo, a gente tem que estar olhar, obviamente, custo, né? E o que ela vai retornar. Então, as principais ameaças ou problemas hoje são as doenças, né? Clima, óbvio, algo que a gente não controla, a questão social, seja a parte, né, trabalhista, enfim, mercado, e eu acabei grifando o residual, que é um item que muitos não prestam atenção. Por exemplo, um local que se abastece pulverizador, né, que cai mais produto, ou que cai um diesel, ou que foi uma dose dobrada ou triplicada de um produto. Isso tira, né, produtividade, e muitos agricultores ou técnicos não têm essa consciência. E a gente fez uma análise no pivô, que estava produzindo 46, uma parte, e a gente fazia toda a análise, né, a fertilidade estava boa, em termos de doença estava igual para toda a área, só que quando um técnico falou, vou mandar lá para a universidade e fazer a análise, acharam residual de um herbicida. Então, quando a gente fez esse diagnóstico, né, usou EM, usou planta de cobertura, nós revitalizamos essa área, e de 46 foi para 90. Pivô tem que produzir mais de 80, né, pelo menos. Então, a gente conseguiu revitalizar esse processo. Né? Riscos, obviamente, né, tecnologia tem a rodo, então máquinas, está saindo modelos todo ano,
produtos todo ano, manejo, né? Tem várias técnicas, variedades, tem mais de 400 variedades de soja para poder escolher e qual que vai ser a correta, né? Então, tudo é um risco. Oportunidade hoje, a área de produção está cada vez mais caro, né? Fazer a fronteira agrícola, então a gente tem que otimizar, né? No mesmo hectare, a gente potencializar a produção, né? As oportunidades são raras, poucas, e, se possível, agregar valores, né? Produzir alimentos com melhor qualidade. E sobre sustentabilidade é o que é investido, né? A rentabilidade. Não adianta eu produzir 100 sacas e gastando 90. Eu prefiro produzir 60, mas gastando 30, me sobra 30. Né? Então, essa ganância de, né, ou de querer produzir 100 sacas, 3 dígitos, se eu conseguir gastar pouco, beleza, mas não adianta eu gastar 90, né, para produzir 100, ou gastar 99 para produzir 100, que é muitas situações, né, que a gente depara aí no cenário. Então, importa o quanto sobra. O EM, né, para falar rapidamente sobre recomendações, a gente tem protocolos bem estabelecidos, né, que é o protocolo 80-40-20, é um dos únicos produtos no mercado que a gente começa com a dose alta e vem reduzindo metade da dose ano a ano, né? Em muitos casos, muitas empresas, ao contrário, começa com a dose baixa e vai dobrando, né? Vai triplicando. Então, a mostra de que o EM é uma ferramenta muito poderosa. Aquela história do pires pires de remédio, né? Eu prefiro um prato de comida do que um pires de remédio. Então, o que a gente está fornecendo tecnicamente hoje para a planta é preventivo de remédio. Assim, olha, tome aí faça uma quimioterapia. Eu falei, mas para quê? Ah, vai que você tenha câncer. Preventivo. Né? Então, não funciona assim. Né? Eu acho que a gente deve tratar a planta de uma forma mais respeitosa também. Sobre aplicação, a gente pode associar em qualquer aplicação via barra, a gente não tem nenhuma restrição, tá? Jato dirigido no suco de plantio é uma técnica assim, que eu recomendo, porque é uma injeção na veia. Herbicidas, né? Associação com herbicidas é o nosso cartão de entrada, porque o EM responde muito rápido a essa técnica, seja para potencializar a aplicação, né, com herbicida e controlar a planta daninha, mas também como degradar essa molécula para não causar doenças radiculares, tá? Compostagem, né? Eu dei o exemplo lá dos resíduos, não vou me alongar muito. Biofertilizantes para potencializar. Irrigação tratando água, que quem trabalha com irrigação, às vezes não presta atenção da onde está coletando essa água. De repente, a gente está jogando mais doença, disseminando doença no local. Então, a EM também serve, né, para esse propósito, tá? Benefícios diretos, né? Condicionador de solo, qualidade da biota de solo, redução de doenças, resíduos de ingrediente ativo no solo, disponibilização de nutrientes, que é diferente de solubilização, tá? Solubilizar até água solubiliza, agora disponibilizar é outra história, certo? E biorremediação do sistema, equilibrar processos. Benefícios indiretos, produtos de melhor qualidade, beneficiar inimigos naturais, a questão social para quem aplica. Então, se eu tiver contato com o EM, na verdade, vai me fazer bem, não vai me fazer mal, né? Redução de custos, menos impacto ambiental e plantas cada vez mais fortes. Gente, desculpa por passar o tempo, passei bastante, mas como é um tema um pouco complicado, então em meia hora eu tentei resumir o que deu, certo? Obrigado.